Boa tarde. Bom, o meu nome é Rui Lima e eu vou-vos falar um bocado sobre PHP. Quantos aqui nesta sala é que usam PHP diariamente? Ou programam com PHP? Zero. Pois, era o que eu achava. E nos últimos 3 anos, quem é que programou em PHP? Uma pessoa, duas pessoas. Três, quatro. Not bad, not bad. Vocês lembram-se da versão ou isso era irrelevante? A versão que usavam era irrelevante, não é? Pois. Eu lembro-me porque era o site estava numa VPS e aquilo fez auto-update e só foi tudo ao ar. E então qual era? 5.2. 5.2? Passou para 5.3 e partiu tudo. Partiu tudo. Yeah. Pronto. É mais ou menos por aí que vou começar. Anyways. Eu sou o Rui Lima, sou front-end developer na Blip. Queres fazer a intro? Bom, vocês devem conhecer a Blip, se não conhecerem, é uma empresa da Baixa do Porto. Basicamente é uma filial da Betfair, mas não pode assumir o nome em Portugal devido a motivos jurídicos, não sei dizer. Anyways. Além disso, sou um Jack of all trades and master of none na Exóticos em Braga, que é uma clínica veterinária de animais exóticos. Tudo o que lá tem, ao nível informático ou tecnológico, saiu-me do corpo. Uns gostaram mais que outros, mas é um projeto que já vai fazer 5 anos no próximo mês e é uma fonte de orgulho minha e dos que lá estão. Se vocês tiverem animais exóticos, por favor, esta é a t-shirt. O logo, façam like pelo menos. Twitter handle, GitHub, etc. Está fixe. Vamos a isso. Para começar, isto acho que toda a gente concorda, de uma forma ou de outra, certo? Há aqui algum fanboy? Aposto que não. Usem-se, não tenham medo. Isto vai ser uma talk interativa, não vai ser uma missa em que só o padre é que fala. Ninguém. Fixe. É porque estamos todos na mesma página. Sim, PHP tem as suas cenas. Há sites, há montes de blog posts, de coisas que... de pessoal que teve más experiências, de quirks da linguagem, de shenanigans na implementação. Pá, está por todo lado na internet, é só pegar e andar. Toda a gente sabe que aquilo teve assim, uma era um bocado esquisita. Ui, aquilo ficou esquisito. Anyways, para quem não sabe, PHP era Personal Home Page no início. Era o nome original daquilo. É o que PHP quer dizer. Hoje dizem que PHP stands for PHP Hypertext Preprocessor. Claro. Viva nomes recursivos. Anyways. Década de 90, início de 2000, não sei como é que ia dizer, primeira década de 2000, PHP reinava na web. Era a língua, pode-se chamar língua franca. Acho que estava em todo lado, toda a gente queria aprender, toda a gente queria saber, toda a gente desenvolvia. Entanto, era altamente bugado. Ainda hoje é. Toda a gente acho que ainda se lembra disso. No entanto, em 2009, até antes disso, podemos falar, ainda hoje, PHP acaba por ser a maior língua utilizada em tudo que é web content. Acho que estamos de acordo nisso. Por estatísticas, do que é usado e etc., PHP continua na frente. Vocês sabem... WordPress com PHP. É. WordPress, Joomla, Drupal, OpenCart. Mas há um colosso que muita gente se esquece quando fala disto. Que é provavelmente o maior site da internet. A Wikipédia. Aquilo é tudo PHP. Wikimedia, ou lá que eles chamam aquilo. A framework de Wikipages. Aquilo é só PHP. Anyways, 2009. 2009 foi um ano muito bom para PHP. Foi quando saiu o PHP 5.3, que lá está. Foi aquela transição que tu falaste. E foi, sem dúvida, uma grande transição. E, acima de tudo, foi fundado um grupo que é o chamado PHP FIG, que é Framework Interop Group, que era um grupo onde se tentavam definir standards para que o development fosse feito de forma que
deixasse, as coisas começassem a ser dry. Todas as frameworks andavam a implementar as mesmas coisas. Todos implementavam sets, maps, trees, sei lá, XPath para correr XML, JSON encoding, JSON decoding, pá, template engines, havia os pacotes e sempre toda a gente a repetir, ninguém podia pegar numa coisa e dizer, ok, vou usar um pouco disto, um pouco daquilo, aquele conceito de pequenos módulos, quase metemos em Ruby as gems ou em Node.js os Node Modules. Pronto. Isso era impossível uma pessoa dizer eu vou usar metade de Symfony, um bocado de Cake PHP e talvez ainda meta aqui Zen pelo caminho e isto vai tudo funcionar. Era bom. Anyways, este grupo foi criado e daí eu ter achado que esta talk era mais interessante voltar à fase de transição de PHP e mostrar que PHP se transformou numa linguagem de programação madura e não o veneno que toda a gente tem. E eles aceitam PR? Aceita. O que é? Eles têm uma política jáveis de aceitar recomendações ou propostas para a linguagem. Eu lembro-me em 2010 um gajo que eu seguia fez o array column, que basicamente é em vez de percorreres um array por rows, imaginando que um array tinha duas dimensões, uma matriz, podias percorrer coluna a coluna. E ele fez isso nativamente, basicamente uma extensão em C, propôs aquilo, foi encaixado no core, saiu, se não me engano, na versão 5.4. Por isso, lá está. Desde que seja nos conformes, entre naquela burocracia toda, porque é um processo burocrático e é mau, porque depois tem colossos como Zend e outras empresas que são enormes e têm medo de encaixar qualquer coisa e aquilo ficar bloated, porque infelizmente PHP mete tudo no core e não vive à base de extensões ou de pequenos módulos, como a maior parte das linguagens que hoje usamos. E lá está, o processo muitas vezes é penoso, muita gente sai triste, muita gente sai arrependida sequer de ter tentado, mas acho que hoje os dias são melhores. Anyways, o FIG existe, o FIG é fixe. O que é o FIG? Basicamente, o FIG consiste nestes 6 standards impostos. Não são impostos, são recomendações. Nada é uma regra, nada é algo escrito em pedra. Isto é algo, lá está, que eles propõem que uma framework suporte para que seja capaz de interagir com outra framework. As pessoas consigam integrar pedaços de código de um lado e do outro, como é comum em qualquer linguagem. Coding Standards e Code Style, é naquela. O que se passa lá? Não, estou a ver se encontrou mais. Ela está mais ou menos a meio. Coding Standards e Coding Style, lá está. Qual foi um dos maiores problemas de PHP nos anos 90 e nos anos 2000? Ninguém conseguia ler o código uns dos outros. Era só spaghetti code, era só asneirada. Havia gente que nem se preocupava com a indentação. Abre tags aqui, mete um bocado de código, fecha tags, bota HTML. É coboiada. Não era nada. Então acharam que era muito importante meter 2 standards que pusesse toda a gente a escrever pelo menos da mesma forma e que respeitasse, lá está, algumas guidelines que, não sei, por exemplo, se quiseres, como em JavaScript, comparar com o tipo, tens que usar os 3 iguais. Se estiveres a comparar só por outro motivo qualquer, só que queres o valor, serão 2, mas enforcing para os 3. Basicamente são linters. Linters, como há agora o ESLint, JavaScript. Isto foi um coletivo de malta que tentou meter algum controle de qualidade no código que é escrito. A seguir, Logger Interface foi proposta por um grande senhor chamado Jordi Boggiano. O Jorge Boggiano é um grande senhor porque ele fez também o quarto standard, que inicialmente foi o standard número 0, foi o Autoloading Standard. E ele foi o criador do Package Manager que existe hoje e foi embraced pela comunidade como o único, que é o Composer. E basicamente é um Package Manager que resolve tudo com base no GitHub. Também existe outra source de módulos que é o Packagist, mas ambos trabalham com o GitHub. O GitHub existe, toda a gente sabe que ele não vai de lado nenhum.
Mas pronto. Ele foi um grande senhor. Não há registry? Como? Não há uma registry como o NPM e o... É o Packagist. Ok. Só que podes meter o código no GitHub porque é mais acessível do que estar a meter noutra source e depois teres o código no outro lado. Então eles fizeram o port. Mais ou menos como o Package Manager de Go. Também é assim. Aliás, há vários Package Managers que rely on GitHub hoje em dia. Isto é bizarro. Anyways. Cache. A cache está... É basicamente uma interface tal como o Logger, só expõe métodos... Isto lá está catalogado em phpfig.com, se não me engano, mas também interessa. E são apenas guidelines de como se deve desenvolver uma interface. O que é que uma interface de cache deve ter para que seja fácil. Qualquer framework que suporta um memcached, uma coisa qualquer, facilmente um developer chega lá e desenvolve outra interface com outra data source. E no fim, o último, ou melhor, o mais recente a entrar pelo o grande Philly, que não sei dizer o resto do nome, basicamente é o lead developer e quase criador da Zen Framework, que é a interface de messaging de HTTP. Isto é uma coisa que, por exemplo, o Hugo falou há pouco tempo, que falta a PHP é ter um HTTP. Isto é, lá está, é o primeiro passo que a linguagem tem para chegar a ter um módulo único, depois toda a gente usa, pode estender ou não, ou pode reimplementar de uma forma diferente, mas é o módulo que toda a gente usa para fazer o dispatcher request response entre pedidos HTTP e lá está, para despachar o web development. Aconteceu assim. Sim, que não existe. Foi recusado, provavelmente. Deve ter entrado como draft, deu basqueiro. Com o tempo vais ver que PHP tem assim uma tendência natural para esquecer números pelo meio, porque ninguém sabe. É a cena deles. Anyways, Composer, lá está, Giorgio Poggiana, o grande. Composer é um package manager, funciona bastante bem, é totalmente escrito em PHP, resolve para módulos que estão no packages, mas normalmente são symbolic links, se é que lhe possamos chamar, para o repositório no GitHub. Aquilo saca tudo. Um default é sempre o autoload, que é o PSR, agora 4, na altura era 0. E para um módulo estar disponível pelo Composer, ele tem que respeitar, inclusive, o PSR4, ou seja, tem que ser autoloadable pelas definições que eles puseram. Aqui está um exemplo de lá está, neste caso o Lumen, do que é o manifest file para o Composer, um composer.json. Basicamente, lá está, é como em qualquer outra linguagem, tem que aquele depende em desenvolvimento, que aquele depende em runtime. Lá está, o autoload tem que obedecer ao PSR4. App pode ser substituído por outro parâmetro, normalmente é este que se usa para o módulo que é usado pela framework. Mas lá está, aquilo é configurável. Autoload dependencies basicamente são as coisas que são carregadas à cabeça quando se corre a framework. Scripts, isso. Post install scripts, já a gente sabe o que são e o mal que fazem. Por isso vamos não deambular muito sobre isto. Mas basicamente aquilo é só preparar um ficheirinho de arranque de environment. Lá está. Packages. Isto se tivesse aqui, mas pronto, para não estar a confundir, para mudar tudo, senão mostravas o que era o Packagist. Pronto. Já sabemos disto. Agora, o que é a linguagem em si, não é? O que é PHP? Ou o que é que mudou assim tanto? O que é que eu estou aqui a falar? Que isto é diferente, mas é continuar a ser PHP, não é? Continuar a sugar. Bom, Language Features. A começar, lá está. PHP 5.3 marcou uma grande viragem na linguagem. Foi quando as pessoas disseram: alto, isto não pode continuar assim. Isto tem que entrar nos eixos. Isto é coboiada.
lá está, da 2 para a 3 há uma quantidade enorme de backward incompatibility. Porquê é que isto aconteceu? Ninguém sabe. Como é que uma minor version é suficiente para partir specs de uma linguagem? Ninguém percebeu. Mas toda a gente disse, parou, isto não pode ser assim. Então, da 5 para a 3, da 5.3 para a frente, foi quando se assinalou como a linguagem a partir daqui tem que melhorar. Tem que ser retrocompatível, pelo menos as versões todas, ou naquele caso o 5.7 tem que suportar o 5.3, o 7.0 tem que suportar aqueles todos, e lá está. E aí sim, isso seria uma linguagem. Assim, de rápido, tem as pequenas coisas que foram acrescentadas à linguagem, denotar short notation na 5.4 e um web server. Isto foi coisa que nunca existiu, toda a gente usava Apache ou uma porcaria do género e tinha que, além de perceber PHP que era o que ia mexer, tinha que perceber de Unix, tinha que perceber de configuração de web servers, ou então tinha que usar daquelas coisas como LAMP e MUMP e ZAMP e XAMPP e sei lá quantos existiam por aí. Que toda a gente só corria um executável para andar de moto. 5.5 Generators, não tinha falamos sobre isso, é bastante engraçado. E expressões imprimitivas, passaremos por lá. 5.6 constantes, expressões inconstantes, lá está, às vezes queremos uma operação numa constante e queremos o resultado dessa operação ser uma constante. Nas classes, quem já passou por Java ou outras linguagens, até mesmo Ruby, muitas vezes, mas Ruby não tem constantes. Ou tem. Mas quem já passou por Java ou algo assim, pá, muitas vezes uma constante está exposta e aquele valor tem que ser dinâmico quando se distancia aquela classe e depois é imutável. Então toda a gente metia numa função e depois retornava aquele valor. Short notation, constant expressions. Aqueles 3 pontinhos os rubistas conhecem a perfeição e mesmo quem anda em Python e até agora em JavaScript fazem exatamente o mesmo. REST parameters, spread operators, chamem-lhe o que quiserem. Basicamente é só concatenar todos os argumentos. Mas em JavaScript é o arguments, não é? Sim, mas agora em E6 tens os 3 pontinhos. São os REST parameters. Sim. Aquele ponto, mas Sim, pontinho. ok. Pontinho não é necessariamente o parâmetro. Podes usar para fazer compreensão Do resto da lista ou assim, se fazes um. Não, eu estava a dizer que, tal como em Ruby, usa-se os 3 pontos. What? Até tem 2, não é? Por exemplo, numa lista, quando fazes de 1 até X. Tens 3 também para compreender os extremos, só com 2 não compreendes os extremos, com 3 não. Exatamente. Isto basicamente faz o mesmo, é tudo a partir do 1 até N. Anyways, 5.7. Toda a gente se passou da cabeça. Completamente. Virou. Porque lá está. 5.7 morreu. Não houve 6. Virou 7. Viva PHP. Isto é assim tipo Windows. É mais ou menos o mesmo esquema. Eu não sei. Eu tentei entrar um bocado naquela comunidade, mas aquilo era violentíssimo. Violentíssimo. Não recomendo a ninguém e lá está. Só isto. Começar no 5.3, esquecer tudo para trás, como se não existisse, como se fosse, sei lá, o patinho feio. E chegar a 5.7, parar e esquece o 6. Porque o 6 foi desenvolvido e estava quase a ser lançado. Mal é esse. É que aquilo. Aconteceu mesmo com o ECMAScript. Sim. O ECMAScript 4 também morreu. Sim, exatamente. E foi a mesma história. Não havia standards. Uns queriam uma coisa, outros queriam outra. Uns queriam o Optimization Engine da casa deles, outros queriam da outra. Ninguém acordou. Morreu. Virou 7. Ainda bem. Por um lado. Mas aquela gap originou muita coisa, daí a long wait. Mas isso
É uma história para mais logo. Quanto é que estamos a falar? Do 5 Desde 5.3 à 7, não? do 5.3 até à 7 são cerca de 10 anos. Yeah. É triste. Ora bem, 5.3. Porquê é que introduziu problemas e porquê é que mudou tanto? Primeiro, namespaces. Até lá não havia nada. Quando a gente fazia require de um ficheiro, aquilo era basicamente concatenar um ficheiro. Mas isso lá está. Scripting languages é sempre a mesma coisa. Quando se faz require, normalmente não há abstração do scope. Foi require, tudo que estava para trás está acessível a partir desse ponto. Namespaces bloqueia isso mesmo. Tu estás num namespace e fazes require, aquilo é quase uma abstração de um scope onde tu estás a trabalhar, o que está lá dentro não está no mesmo scope do que está fora. Não é tão verdade assim, daí de ser preciso um autoload e coisas do género, mas a ideia estava lá. Late Static Binding, isto é uma funcionalidade interessantíssima. Se vocês quiserem entrar numa de experimentar código, podemos fazer isso. Ora, não sei se... Isto tinha uma lista bastante longa, por isso talvez corremos a lista, depois entramos nas coisas. Late Static Binding, basicamente é a herança entre Static Attributes ou Static Functions entre várias classes. E normalmente, quando algo é estático, chamando no ponto A ou no ponto B que herdou a classe A, devia ser o mesmo valor, mas não, é possível, no late static binding, no ponto B que herda A, ter um valor e ter o valor de A. Espera, eu já não escrevo a palavra static desde a faculdade. Isto é tipo um método da classe, e não da instância, é isso, não é? Sim. Ok. Closures, toda a gente sabe o que é, acho eu. Hoje em dia, lá está, Ruby, nem sei se tem closures, são os code blocks. São os code blocks, não é? É parecido. Tem os lambdas. Tem lambdas, procs e tem os outros. Também está a ficar está a ficar uma salada fixe. NoDoc e HereDoc, isto lá está, para malta de Ruby isto é muito frequente, muitas vezes vocês têm aqueles menor, jabardice, às vezes até classe, e começam a meter metaprogramming por lá dentro, e depois fecham esses blocos. Isso são os NoBlock e o HereBlock. A distinção é que um consegue consumir variáveis que estão expostas no scope e o outro não. Constant, todos sabemos, Immutable Data. O Shorthand Ternary, basicamente é, muitas vezes temos if something then x else y, muitas vezes nós não queremos o x, então usa-se esta short notation para if qualquer coisa, então isto, se não é descartar aquele valor porque está bem, não precisa de sofrer nenhuma alteração. E lá está, Dynamic Access to Static Parameters, basicamente é teres uma instância de uma classe A e consegues aceder ao Static Parameter de B dando o valor da variável e não propriamente o nome daquilo que queres aceder. Lá está, isto foi um shift enorme na linguagem. Se pegassem na 5.2, até a própria forma de anunciar as features era terrível. Não, lá está, não havia nada disto e coitados. Só uma coisa, ali o shorthand ternary, aquilo é tipo um mol. Mais ou menos, não é bem? Lá está, imagina, tu tens um valor e queres que ele seja nada ou outro. Mas queres que ele possa ser nada. Tipo, é muito comum usar no isSet, porque se não tiver set, então vais fazer outra operação qualquer. Basicamente é, se negar aquilo, ele passa a ter outro valor. Podemos arranjar exemplos, mas lá está, não é muito usado, ou melhor, é cada vez menos usado porque existe aquilo que estás a referir. Ou mais para a frente, para aí na versão 5.6. Bom, spoilers. What? Anyways, namespaces. Logic Code Separation. Lá vamos nós ao código. Vai começar a aventura. Isto não vai gravar eu a escrever o código, pois não. Se Escreves escreves naquela ali, ecrã, Como é que eu escrevo ali? não vais também ver. Pois. Sei ele lá. está a gravar o ecrã. Como é que eu vou escrever ali? Pois. Isto não foi grande ideia, pois não. Vamos lá. Tentar. Oh.
Isto é a minha possibilidade. É caralho. É que... Yeah. Que é muito grande a janela para passar para lá. Não, simplesmente não vai. Encolhe a janela. Vais perceber. Ainda mais. Ele tem uma resolução de 1200 e tal. Meu. Isto não conseguimos. É só se for isso. Vamos lá. Yeah. Aqui estamos nós. Mas isso também é full screen. Pá, não vai, meu. Browser. Foi isto. Sei do fundo. Raios. Ora viva. Se calhar começámos de novo, não sei. Eu acho uma excelente ideia. Aqui Mox, vamos começar aqui uma nova sessão. Hello. Chega aqui. Tem alguma coisa sem fosse. Não. Live. Pronto. Comecemos a brincar. Vamos chamar a este namespaces. O que é um namespace? Basicamente. Cá está a magia do PHP. As tags. Namespace basicamente é só definir onde uma aplicação vive. Isto define o scope e a partir daqui tudo o que está neste namespace seria relativo e unicamente ao namespace. Se fizesse require de A, isto é um tema péssimo para isto. Ele não... Truques. Ele não estaria acessível. Podemos ver, no caso aqui de um sample, que eu não estava a brincar, onde uma migration de gets, o exemplo de um namespace. Esta classe só está disponível neste namespace. O que é que isto faz? Isto na realidade dá o nome real a esta classe de nada mais, nada menos que raios. Isto. Este passa a ser o nome da classe. A gente teria que fazer isto. É puramente virtual, tudo bem. Mas é uma abstração lógica e já organiza o código de uma certa forma. Mas pronto, vamos não perder mais tempo nisto. Indo para o próximo. Isto é muito parecido com tanto os packages de Java como os namespaces em C# e por aí fora. Voltando ao mesmo. Late Static Binding. Posso-vos mostrar, se vocês quiserem, mas lá está. Isto traz pouco de interesse. Mas basicamente é, se a classe A tem uma static property B é 2, e a classe B estende A e tem também essa static property com o mesmo nome, é possível aceder a partir da keyword static, daí o late static binding, à última que foi atribuída, ou seja, ao primeiro direto na herança. E usando self, a keyword self, dentro do static method ou até da classe, para ser ela própria. Então é possível percorrer a inheritance tree e resolver todos os valores estáticos das várias classes. Isto é bom para quem normalmente vive à base de singletons. Isso, lá está, são coisas que guardam o estado interno numa classe, não precisas distanciar, nem precisas de estar com 1 gigajogas de factory function para guardar o singleton, ou as instances, e aliás mesmo guarda as instances dentro dele próprio. O late setting binding é muito bom para, lá está, conseguires estender uma classe e ela continua a ser uma singleton. Closures. Isto não há muito a dizer, basicamente são
lá está, chamar-lhe-emos funções que são first class objects, não é? Nas linguagens funcionais, ou first citizen objects, ou o que eles costumam chamar. Estás aqui. Mas basicamente são funções que são guardadas numa variável para poder serem executadas noutra altura. Now doc, here doc. Pá, isto não interessa a ninguém. Fora a vocês, do Ruby, que gostam bué de usar isto. Quando eu vejo aqueles sinais e classe e começa aquela metaprogramming madness. Aqui usa o mesmo? Como? Aqui usa o mesmo aqui? Mais ou menos, pode ser. Podem Mas guardar normalmente é para. É o equivalente a templating strings, ou assim. Tens uma string muito comprida, então não queres estar a parti-la entre linhas e a concatenar, porque se é uma operação lógica, logo tem processamento. Isto é muito mais rápido, tem substituição de variáveis no interior. O problema é que isto dá cabo da indentação toda do código, como é óbvio. Ou seja, o parâmetro de fechada tem que estar sempre o mais à esquerda possível. Como embaixo. Sim, exatamente. Senão, lá se vai o código, lá se vai tudo, vira tudo do avesso. Anyways, para large output que esteja no código, isto é uma forma excelente de meter, em vez de estar a concatenar. Exatamente. É muito melhor escrever assim do que estar a concatenar código ou fazer uma gigajoga qualquer para construir pedaços de strings. In before ORMs. Constant. Toda a gente sabe, toda a gente gosta. É a cena. Lá está outra vez o shorthand ternary. Podemos tentar aqui executar. Será que isto continua a gravar? Agora que eu fiz esta magia. Eu acho que sim. Pode ser que Acho sim. que sim. Esperemos que sim, exatamente. Adoro esse espírito. Vamos lá experimentar este live coding madness. Mas aqui é true. Certo? Então, B é igual a É uma consola aqui. mas queres usar isso? Não, só está obrigado. A apresentação é boa. Sim senhor, filho. E com suporte para readline. Como? Deixa-me ver alguma coisa. Tens razão. Vamos lá. Então a gente sabe o que é A. Vamos ver o que é que está em B. É com B. Não posso esquecer aqui das pontos e vírgulas, porque PHP. Olha, deu um, que é true. Portanto, avaliando A é igual a A. Se A não for nada, portanto, se eu meter aqui false, ele será a lei. Por isso, é muito parecido com um ou com shenanigans para o meio. Isso já não é uma coisa ternária, só tem 3 minutos. Exatamente. Gigajogas. Cá estamos. Isto também não há muito a dizer. Basicamente é usar variáveis para aceder a propriedades de outra instância. Já conseguiste fazer isto quando não está. Sim. É bastante útil. Lá está para Dynamic Code. Mas é PHP. Dólares. Bling bling. 5.4. Este é que foi o grande. Entre muitas coisas, traits altamente. Basicamente, traits é decoration. Lá está. Common behaviors que queiras atribuir a várias classes que sejam distintas, para não estar com a classical inheritance. Muitas vezes, lá está, crias uma trait, essa trait define comportamentos base. Quem usar essa trait, a keyword é exatamente essa, dentro de uma classe use xtrait, desde que ela esteja incluída no scope. Isso é tipo de classe em Java ou módulos em Módulos, talvez, sim. Porque basicamente aquilo era do comportamento. Se tens num trait imprimir hello e tens 10 classes que gostavam de imprimir hello, só precisas de implementar uma vez e incluir esse trait nas várias classes e automaticamente elas têm acesso, a partir da instância, têm acesso àquela função. Função? Método. Vamos não confundir as coisas. Function array differentiation.
não sei muito bem o que isto quer dizer. Anyways, basicamente é consumir diretamente o return value. Finalmente, disseram mesmo. Sim. Antes tinhas pôr numa variável, não é? Exatamente. Sim, primeiro tinhas que consumir a função e só depois é que podias fazer alguma operação em cima disto. Closures tem um scope, lá está, isto é interessantíssimo porque a partir de agora podias dizer que o this fazia parte do scope onde aquilo estava a ser executado, ou seja, dentro de uma closure tu conseguias ter acesso ao pi e componentes do pi, senão tinhas que passar tudo com a closure notation. Lá vamos nós. Podemos usar o mesmo, why the hell not? Living on the edge. Hã? Living on the edge. Num exemplo que eu fiz estes dias, vamos para aqui, fazer uma cena. Olá, PHP. É Angular. Olha. Ei, cara. Eu ia escrever. Portanto, se a gente meter aqui echo cena, aqui echo cena, vocês acham que isto cenas aqui não preciso nada. Acham que isto dá? Estes desenhos macabros? Vamos lá ver, não é? O que é que estamos aqui para dentro? Lá está, 2-1, brutal. Currying for the win. Como veem, isto PHP está a ficar qualquer coisa. Anyways. Podemos continuar por aqui. Aquilo é coisa. Já falámos de traits. Array shorthand syntax. Antigamente tínhamos que escrever array. Hoje em dia, arrays é quase como uma linguagem normal que respeita os developers como o trabalhador. Se tivermos um array, podemos muito bem dizer que A corresponde a A, enquanto que 2 corresponde a B. Isto é tudo bom. Já não é preciso meter aquele, nem era construtor, nem era nada. Ninguém sabia o que era. O que é isso? É um array de 2 objetos ou é um hash? Isto é um array. Isto são como se fossem barras. Sim. São mistos dos dois. Isto é o mesmo que nos antigamente fazer array. Isto era horrível. Não sei quem é que teve esta ideia. Lá está. Era um construtor. Ash. Segundo aqui o nosso amigo Peixoto. Vamos nós outra vez à carga. Function já falamos. Closures também. Isto, lá está. É preciso going deep para que o scope seja importante numa closure. Por isso, um exemplo seria mais fácil de encontrar noutro código do que propriamente aqui. Short Open Tags estão enabled by default a partir de agora. Basicamente é quando usamos uma coisa que já ninguém usa. Basicamente é aquela história do PHP de quando chega ao fim e não é? Quando se entrava por aqui o mundo estava perdido. Mas a cena é by default isto funcionaria se as coisas estivessem bem feitas. E isto lá está, é basicamente a shorthand syntax para PHP, echo e aquela variável. Alguns filtros são aplicados em cima por usar isto. Lá está, por isso é que elas estão disponíveis by default, porque deixou de ser tão inseguro como era back in the day. E eles tinham aquilo a false, e recomendavam a ninguém. Se alguém tivesse aquilo on, tudo, acendia as luzes todas, tudo que era segurança, Xdebug e coisas do género. E ninguém na realidade gosta disso. Vamos apagar isto antes que os alemães apareçam. Isto é pretty much what you see is what you get. Instancias uma classe e podes logo começar a jabardar. Escusas de estar a guardar a instância numa variável, muitas vezes é fire and forget. E isto é a melhor forma disso. Sim, faltam ali uns parentezinhos. ABC.
para quem notou, ficou lição. Lá está. Para classes também é possível, é quase como o da instância, a partir de agora é possível a partir da própria classe, ou seja, para static cenas, sem ser como tinha no anterior, no 5.3, dólar $A, 2 pontos, dólar $B, podemos aceder à propriedade estática daquela classe com o valor de B. Agora a coisa é que podemos aceder à propriedade estática da classe sem ter uma instância. No outro, dólar $A era uma instância, era impossível fazer isto em 5.3. A única diferença é a mesma funcionalidade, mas para elementos estáticos e não está limitado a variáveis. Pode ser métodos, lá está. É quase metaprogramming, aquilo que vocês adoram. Binary agora é qualquer coisa. Pode-se chegar, lá está, aqui, outra vez. Eu não sei se é bom ou se é mau, mas se a gente chegasse aqui e dissesse isto é perfeitamente aceitável. Lá está, é relativo, não é? Não vamos ficar por aí. Isto, lá está. Eu não sei se alguma vez alguém usou isto, mas basicamente isto, a sessão começa a ter noção do processo de upload. Ou seja, à medida que é feito um upload para um servidor, se o servidor correr PHP, automaticamente a sessão é atualizada com valores. E agora, como ele cospe, não faço ideia. Acho que é uma operação assíncrona e a gente, ao fazer um poller, está sempre a receber o resultado de quanto é que ele já está. É interessante, mas lá está. Não é muito o que se usa hoje em dia. Foi um bocado tiro ao lado, mas foi uma tentativa interessante. E um web server. Isto é que é a melhor cena de sempre, porque até agora PHP não tinha web server. Se voltarmos aqui ao nosso código manhoso, nós temos que arrancar aqui a paz, meter tudo 30 por uma linha. Hoje, se chegarmos aqui ao nosso cenário, assumindo que isto não tem erros, não é? Às vezes ainda me lembro de como se escreve HTML, já que sou front-end developer, não é? Aqui, code, title, add, body, H1, não é? Já podemos fazer default. Que agora é a sintaxe disto. Esta está boa agora. Acho que é menos R. Localhost, vamos para aqui na porta 1337 do ternário. Tal. Acho que não tem menos R. Menos S. Faz mais sentido, faz. Ao contrário. Bom. Isto é o Xdebug a mandar-me dar uma volta. Porque aquilo tem um erro qualquer. Vamos esquecer por aqui, não é? Eu não devia ter o Xdebug ligado in the first place. PHP5. Generators. Generators é uma coisa complicada, mas já chegamos lá. Finally foi finalmente acrescentado. Primitivas agora aceitam functions. Como primitivas, isto, lá está, não está muito bem escrito, mas basicamente são aqueles métodos for each, while, for, etc. Até agora não se podia encadear dentro desses métodos o return value de uma expressão. Agora a expressão é avaliada. É muito comum usar, por exemplo, no for each o list para fazer a decomposição do key value, exatamente do key value, do que usar o key value per se, porque tem performance issues enormes. Empty também era daqueles problemas que muitas vezes nós passávamos para o empty o resultado de uma função. Tínhamos que alocar uma variável com o resultado da função para ver se o resultado estava empty. Hoje podemos passar uma função. O dereferencing é pretty much the same. Podemos, no runtime,
definir uma string e ir buscar isto daria algo. Pá, isto vai ser uma confusão desgraçada em termos de resultados, por isso vamos dar este IP. Isto basicamente é aquilo que se dá à espera, que é dar um L, que parece um 1, mas não, é um L, que é o primeiro L. Cool story. É PHP, não é? Afinal de contas. Bom, vamos lá entrar pela lista, como deve ser. Generators. Generators há em Python. Conheço agora em JavaScript. Vocês sabem de mais alguma coisa onde generators há? Em Ruby. Deve haver outras coisas que não tornam qualquer. Tipo o Shenanigans, o Supa Dupa Unicorn. Assim. Ok, não vou Tens o inúmero. trollar. Com yield. Dá Sim. mais ou menos. É exatamente isso. Basicamente é conseguires controlar o comportamento de uma função. Ela não tem que começar, consumir e terminar. Tu podes dizer, ok, espera aqui, quando precisar de mais valores, vou lá buscar. Lá está. Quando nós calculamos uma sequência de Fibonacci e damos o início e o final, ele processa aquilo tudo. E se nós dessemos só aos poucos e a função ficava ali à espera que nós dessemos mais, tínhamos um enorme ganho de performance, porque nunca ninguém ia ler os primeiros N resultados, mas se precisasse consumir passado um tempo, dá para fazer uma leverage, uma espécie de round robin com a execução do que é que estejamos a meter dentro do generator. E lá está. É através da yield keyword, como há agora em JavaScript, Python e até em Ruby, pelos vistos. Que gosta de Ruby. Finally, lá está. Vamos esquecer as exceções. Eles são atiradas, alguém quer dizer bem. Basicamente é isso. Tudo correu mal, finally faz qualquer coisa. Provavelmente é um exit ou um die, aqueles métodos lindíssimos de PHP. Isto que me estava a explicar há bocado. List é um método que é usado para fazer a decomposição em tuplos de um array. Aquilo usa o internal iterator e basicamente só faz a decomposição. Para um for each é muito bom porque quando damos o valor da iteração, ele faz logo o desencadeamento do par. Faz que, se for o for each da estrutura de dados as, e a gente depois mete key e uma seta value, ele está a alocar um array para aquilo, está a instanciar um array com dois valores, usa o array, destrói o array e isto acaba por ser um processo penoso a fazer todas as iterações. O list não. O list tem o seu iterador interno, não consome o mesmo que estar a criar, destruir, e o garbage collector ter que passar ali e limpar tudo. Foi um dos principais motivos que fizeram isto, e é, sem dúvida, um excelente porquê. Eu tinha aqui um linkzinho de performance de PHP que eu gostava de vos mostrar, exatamente por isso. Só que isto está tudo mamado, eu não consigo encontrar. Consigo mexer nisto. Não tem nada na questão. Yep. Eu sei. Não, mas eu estava aqui a ver e não consigo passar para o outro lado. Acho que se lixe. Não interessa. Basicamente é uma análise de performance das primitivas de PHP e tinha for each quando o valor é transformado em key value, alocando a variável key e value correspondendo à chave do array e ao valor referente a essa chave, tinha uma quebra de performance de cerca de 40.000%. Comparado com usar um while com o list lá dentro a sacar os tuplos. Continuando. Empty. Isto, lá está. A gente só tinha que alocar uma variável para o retorno de uma função
deixou de ser preciso, mete-se a função lá dentro, sempre a andar. Isto, já vos mostrei o que é interessante, é fixe, mas lá está, não é muito usado. Isto é como o equivalente de class name em Java, basicamente é o nome da função. É uma special keyword onde o verdadeiro nome da função é reservado quando nós queremos fazer, sei lá, dependency injection e guardamos as dependências todas numa estrutura de dados. Isto, lá está. Se construíssemos essa dependency injection, isto seria uma forma de identificar quais as dependências que queríamos injetar lá dentro. Porque senão não tínhamos outra forma senão de meter diretamente já uma instância. Normalmente faz isso com singletons, com factories, mete-se logo uma instância e depois a instância é que devolve o objeto que queremos operar, mapeado a um nome. Isto é muito comum, por exemplo, em Angular. O DI de Angular funciona todo assim. Aqui, lá está, andaram um bocadinho mais à frente, o que é fixe. Em JavaScript tem o ponto name, mas é um tiro no pé. E introduziram, isto foi a única referência que eu fiz a performance, o opcode cache. Basicamente, isto é precompiled code em cache, ou seja, código comum que se repita muitas vezes. Conseguiram que isto fosse inteligente o suficiente. Existia muito o fire and forget no modo PHP do Apache, basicamente. Criava um processo, corria o código todo como se fosse a primeira vez, fazia o que tinha a fazer, destruía aquilo tudo, matava o processo e tudo cana. Este mecanismo permite que o código seja partilhado entre processos. E houve um aumento de performance enorme com a inclusão do opcode em PHP 5.5. Continuando, 5.6. Expressões constantes. Isto é sempre fixe. Lá está. Uma operação aritmética com um valor que vem de outro sítio qualquer e só depois guardar na const. Mas isto ao nível da classe e não de uma função. Por vezes faz sentido, por vezes não. Acharam que fazia sentido. Para mim, immutable data is immutable data. Não vamos estar aqui a fazer transformações manhosas ou abrir exceções para reservar valores dinâmicos, mas acharam que sim, why not? Mas também abriu portas para consistenciar chamadas primitivas. Um array, uma estrutura de dados em um array é possível ter um mapeamento key value numa constante, lá está, isto é muito bom usar como um dicionário. Mas bom, é o que é. Com licença. Estou a ficar velho. Bom, aqueles 3 pontinhos é uma magia. Não sei se vale a pena mostrar, mas acho que hoje todos, ao fim e ao cabo, escrevemos um pouco de JavaScript num dia ou noutro. Isto já vimos de certeza se andarmos a vasculhar com o React ou algo que já tem algum S6 pelo caminho. Basicamente, usando isto na definição da função, aquilo consome todos os argumentos que são passados a partir daquele argumento até ao último argumento, guardando-os num array em que as chaves são os nomes das variáveis. É bastante mais útil do que o irmãozinho de JavaScript arguments dentro de uma function, porque aí é um objeto com propriedades de array e todos são numéricos, nunca se sabe o nome da variável, o que é uma pena. O params é praticamente o mesmo, mas ao nível da chamada de um método. Se nós temos um array que tem A igual a 1, B igual a 2, podemos usar esta nomenclatura para passar, se a function consumir A e B, usando este array podemos fazer a decomposição do array e a atribuição das chaves para cada variável. Exponentiation é exatamente como em Ruby, asterisco, asterisco, número, asterisco, asterisco, número. Lá está, pus o alerta porque funciona da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Nós, como, sei lá, eu não quero dizer ocidentais, mas, sei lá,
Gregorianos, talvez, não faço ideia. Quem é que definiu o alfabeto que a gente tem? A gente lê da esquerda para a direita. E é muito comum quando vemos as potências, é 2 elevado a 3. E então se tivesse 2 elevado a 3 elevado a 2, seria 2 elevado a 3 e esse conjunto elevado a 2. Pois aqui ao contrário, se tiver 2 asterisco asterisco 3 asterisco asterisco 2, é o mesmo que ter 2... Péssimo exemplo. Tá, é melhor escrever, é melhor escrever. Basicamente é isto. Vamos alternar outra vez aqui este monte de problemas e doenças. Se nós dissermos que x é 2... Eu pus num diferente. Sim. Não é simétrico. Não, a cena é que isto é igual a 512 quando, se nós fizéssemos 2 elevado a 3 elevado a 2, não é? Matematicamente, imagina, na matemática, certo? Isto seria 64. O que acontece? Aquilo lê da direita para a esquerda. Sim, ou seja, isto é isto. Ou seja, 2 elevado a 3 elevado a 2. Yeah. Óbvio. Hello, PHP. Está a festa. Use. A use syntax é usada a par com os namespaces. Quando nós definimos um namespace, a forma de consumir aquele namespace é usando use e esse nome desse namespace. A partir daí podemos ir buscar tudo o que tiver dentro daquele scope. Então antes, quando tínhamos namespaces sem os uses, era meter aquele nome completo. Fácil, era fácil. Yeah. Não, mas este use já existia antes. Este use é particular porque antes era só para classes. Lá está, aqueles pregos ficam meio espetados. E um gajo passou lá com o pé e cortou o pé todo. Se tivesses classes, podias usar namespaces. Se só tivesses functions ou, sei lá, umas constantes, quisesse expor, não podias. Normalmente havia em ficheiros, logo à cabeça tinhas um return e um array. E a partir daí retornavas aqueles valores para serem consumidos no outro lado qualquer. Hoje, podes usar o use e ir buscar ao que estiver definido naquele namespace e podes fazer misturas dentro do mesmo namespace. Ao invés de teres um ficheiro para definir, imagina, 3 constantes de 3 linhas, podes separá-las logicamente por namespace e dizer, não, eu aqui só quero usar o primeiro namespace, use, constante x do namespace. Depois, constante y do outro namespace. Tem uma flexibilidade maior. E o debug info, isto, lá está, PHP é conhecido pelas classes terem os chamados magic methods, como existe o call static, o underscore underscore call static, underscore underscore constructor, underscore underscore call, que são métodos que são executados antes da execução normal do método que nós queremos, ou da operação que nós queremos provocar, e este debug info é basicamente isso. Se fizermos var dump new a, em que a é uma classe, se este método tiver lá o overload, este método vai ser executado, ou seja, podemos acrescentar algumas coisas, como serialização, de alguns elementos da classe, que normalmente quando fazemos var dump de uma instância de uma classe, muito fica ofuscado porque são propriedades ou privadas ou propriedades encadeadas que não aparecem no var dump, a menos que a gente vá ao php.ini e diga var dump, cospe tudo porque estou curioso. Isto é bem mais interessante, lá está, mas é only for debugging purposes. Esta versão também acrescentou o PHP Debugger, um debugger nativo, mas é um castigo de usar aquilo. Pá, tu ias gostar, tu até gostas de usar o debugger de C e assim, tem outro castigo igual. Seria interessante. E pá, eu estive a falar nisto e agora tinha aqui as cenas todas, esqueci-me disto completamente. Mas, vamos lá. Const expressions, a gente gosta. Const arrays, yay. Rest, ali o Júlio já está quase a dormir. Use. O que falamos? Debug info. PHP 7. Montes de cenas. Não tanto, mas isto marcou o fim da festa. Meu.
Isto, lá está. Esta versão foi, parou, meu. Isto não está a ir bem. Vamos lá ver porquê. Tipos, isto é interessante porque a partir de PHP 7, quando houve a tal revolução, o que havia muito foi, vamos transformar PHP em Java. E foi isso que matou PHP 6. Porque havia uma forte comunidade que queria que PHP fosse strongly typed. Tudo fosse um tipo, se o tipo não fosse o mesmo e quisesses fazer uma operação entre duas variáveis de tipos diferentes, estourava, morria tudo. Outros começaram a dizer, isso vai partir a internet. Um gajo faz sudo apt-get dist upgrade, ardeu. Vai, destrói o mundo. Então houve uma enorme revolução, ninguém se entendia, chateavam-se, insultos, depois caíam para o Twitter, aquilo era uma festa. Basicamente, no PHP 7 eles permitem duas coisas. Vamos nós. Acho que dá de fecheiro. O 7. Porque não? Eu tenho uma séria dificuldade a ver o fundo do ecrã por causa daquele brilho. Eu às vezes acho que estou a escrever à sorte. Uma pergunta, o 7 já saiu? Já vem no 7.1. E as Ou pessoas 7.2 usam RC. o Python 3? Eu espero bem que usem. É assim, eu usaria. Eu não pensava duas vezes em pegar em algum lixo que está para trás. E ele é... Lá está. Foi o que frisei no início. Existe retrocompatibilidade até ao 5.3, 5.2, etc. Eles preocuparam-se com isso. Sim, eu mudei no first time do 5.3, não, 5.0 para 7. E é transparente, sim. Mudei isso para X e liguei para aqui e não tive que guardar nos outros. Sim. A minha VPS ainda está em 5.4. Mas podes trepar... É assim, houve alterações, especialmente a nível de password hashing, de criptografia, as bibliotecas mudaram, algumas APIs mudaram, MBString foi deprecated em prol de uma implementação nativa de Unicodes e cenas do género, porque aquilo já estava uma jabardice. Lá está, e tipos binários e outras tralhadas. Pode haver, lá está, dependendo do que tenhas o servidor a correr, se for, imagina, um Drupal antigo, um WordPress 2 ponto qualquer coisa, quando ele já vai no 4, expect trouble. Mas, lá está, é muito fácil hoje rodar uma virtual machine e fazer essa experiência. Não seria muito difícil, e lá está, com uma ferramenta como o Xdebug, é muito fácil de instalar. Ele facilmente diz warnings, problemas, memory leaks, coisas do género. É muito fácil apurar esses problemas. Anyways, o que é que types como function arguments quer dizer? Basicamente, hoje temos a function cenas e podemos forçar a receber um int a string b e um array c. Isto, diabo dos candeeiros, pá. Vou mandar aqui um 200, que não consigo ver. Isto, pois, não está bem escrito. O que eu estava aqui a fazer? Basicamente isto força a que os tipos passados obedeçam a estas regras. Se não obedecerem, ardeu. Eu vou deixar isto assim, não vou acrescentar nada porque já vou voltar aqui. Pretty soon. More types in return declarations. Isto lá está, para aqueles que já tiveram algumas aventuras com o hack, a tal forte PHP que o Facebook decidiu criar. E lá tudo é fortemente tipado, apesar de eles oferecerem retrocompatibilidade. Eles chamam de retrocompatibilidade, mas não é bem. Basicamente é compatibilidade com PHP. A hack em si é fortemente tipada e tem uma nomenclatura exatamente como esta. Basicamente, o resultado tem que ser isto força a que, se o return value não for, por exemplo, assim, aquilo estoura magnificamente. Isto dá jeito, lá está, para quem usa muito try-catch, coisas assim do género, para quem quer aquele control flow total do que está a entrar e do que está a sair, lá está. Não, dentro de uma linguagem dinâmica, forçar tipos
é sempre motivo para muita discussão, mas isto é basicamente o que eles oferecem. Funciona com, funciona sem. Mas é à vontade de freguês. Null or Bust. Tadã! Era aquilo que estávamos a falar há bocado. Que é... Isto não é uma expressão válida, óbvio. Mas e set A, se tiver, então A, se não A, é basicamente igual a ter ponto de interrogação, que é o comum, como vemos em JavaScript, quando um não está definido e o outro está. Ali falta um A. Foi um typo. Muito comum em JavaScript, temos como é o rightmost e valid first. Se o primeiro for falso, ele não é válido ao ponto de partir a execução. Faço com uma operação AND já é. Neste caso é basicamente o mesmo. Se o primeiro operador nem sequer existir, não tiver atribuído, isto não parte, isto não manda uma exceção. Basicamente assumo o valor à direita como o valor atribuído à variável. É fixe. Liberta muitos problemas e, acima de tudo, linhas enormes de set ou array key exists, coisas assim do género que eram muito comuns no código de PHP. E o Spaceship Operator, esta mulher, basicamente permite que esta operação A menor ou igual ou maior B, se A for menor, o retorno é menos 1. Se A for igual, o retorno é 0. Se A for maior, o retorno é 1. Está, para uma avaliação tipo, deve estar aqui no meio. É bom porque lá está, temos que fazer sempre aquela operação A maior que B, and B, A menor que o outro intervalo. Isto é bastante fixe. A meu ver, é muito pouco legível, não é? Isto não sabe para que lado é que está a apontar, mas tem a sua prática. Defined, lá está. Ao nível do runtime era muito comum fazer define, por exemplo, o fecheiro de origem, muitas vezes a current working dir era reservada numa variável global. O define faz exatamente isso, define globais ao nível do runtime para ser acessíveis em qualquer parte do código sem shenanigans. Até à altura, um define apenas podia assumir números ou strings. Hoje podemos chapar lá um array e o array passa a ser definido em qualquer altura, como temos, por exemplo, as globais get, post, etc. Podemos ter as nossas custom global variables que são key values, que são dicionários. Em runtime, as opposed to. O que é? Como assim? Isto é PHP, ok? Certo. Mas com namespaces e assim tu consegues facilmente bloquear o scope de um valor ou de outro. Hoje, então, com isto, ultrapassas namespaces e coisas assim do género. Ok. É basicamente isso. Continua a haver a possibilidade de definir super globais que estão acessíveis de todo lado, mas lá está, na altura era só arrays, era só strings numéricos, etc. Booleanos, talvez. Hoje pode ser tudo. Sim, é runtime e antigamente tu definias A no início, tudo que quisesses required por lá abaixo ia ter acesso a esse A. Sim. Com os namespaces, hoje isso não acontece. Não é tão fácil chegares ao valor de A que esteja num namespace ofuscado. Por causa daquelas naming conventions e lá está. E da forma como o próprio interpretador está construído. Não é suposto chegares lá, por isso se estiveres a tentar, apesar de existir, estar alocado, levas com o chinelo. Anonymous classes. Fire and forget. Óbvio. New class extends B e começa-se a definir a classe por aí fora. Isto para... Lá está. Eu também vejo pouco interesse nisto. Quando é que tu defines a classe e instancias e tchau aí. Mas pronto. Malta. Como se fazia no Java, para passar os eventos assim de classes. Sim. Muitas vezes era isso. Exatamente, sim. Mas com closures aqui... What for? E closure call. Finalmente, antigamente tipo, tínhamos a closure e tínhamos que executar, lá está, com os parentezinhos, no sítio onde ela estava, não podíamos andar com grandes cenas. Hoje podemos chamar e atribuir aquilo onde quisermos, lá está, fazer mount to scope
que uma closure vai ter. Isto basicamente é a cópia chapada do call de JavaScript. Primeiro o scope, depois a lista de argumentos e basicamente lá está, permite aquilo que passares no argumento, como aquilo que acabaste de dizer que em Java se fazia para um event listener ou algo assim do género, passando a closure. Hoje podes fazer bind do scope e aceder a tudo o que tivesse no scope que tu fizeste bind a partir daquela closure. Interessante. E asserts, finalmente, 7.0. Pode-se, alto, chegou aqui, xerotada que eu não quero. Assert, partiu, não passou, não é um booleano, não é um numérico. Isto é comum, lá está, isto já vem desde C, C tem, e PHP está escrito em C, como é que eles não faziam expose do assert? Mas é basicamente isso. Em runtime, ter expectations que têm que ser cumpridas, ou um argumento ser obrigatoriamente definido e ser de um certo tipo, ou um tipo dinâmico, mas queremos que ele esteja dentro de uma série de parâmetros, a assert serve para isso. E caso não seja respeitado, principalmente quando vêm dados do cliente ou unknown sources, é muito bom garantir que aquele valor vai estar dentro dos conformes. E use de uma forma dinâmica, muito JavaScript, isto diria, que é exatamente a mesma notação. Escrevemos o caminho do namespace, abrir chavetas e metemos a quantidade de coisas que queremos importar, já que eles incluíram pelo caminho ou não se limitaram a classes, como era no caso de 5.3, abriram para functions e constants. Então podemos, em vez de estar a fazer use x from blá blá blá, use y from o mesmo sítio, mas com um nome diferente, vai-se lá buscar tudo de uma vez e mete-se no mesmo sítio. Ou comma separated, como ali está. Fixe. Pronto, acabando aqui os specs, surgiu o HHVM, o Hip Hop Virtual Machine. Lá está, foi quando o PHP ficou sideways, malta queria que fosse Java, outra malta queria continuar com o dinamismo de uma loose type language, ou loose type scripting language. O Facebook não quis parar, como vocês sabem, o Facebook é o outro colosso PHP, aquilo é inteiramente PHP. O Canastra há um tempo tinha uma história de alguém que trabalhava lá e o tempo que demorava a abrir o IDE no Facebook demorava 8 minutos ou um quarto de hora, porque eles, source control e tudo o resto, lá está, o projeto todo do Facebook lá num repositório, abrir o IDE, sim, abrir a IDE, aquilo demorava um quarto de hora. Era fixe. Gostava de trabalhar lá está, abrir o IDE, tomar um café, fumar um cigarro, era fixe. Nunca achava ideia, isso é um castigo. E lá está, houve muitos conflitos. Isto, o que chega ao público é sempre ou o politicamente correto ou então o grotesco. Por isso nunca se sabe realmente a verdadeira história, o que foi decidido, o que é que não foi. Mas basicamente o Facebook não quis parar. Não quis que aquelas empresas tivessem voto na matéria e decidiram fazer o seu próprio motor de PHP. Chamaram-lhe HHVM, no início era Hip Hop, e foram mais longe e fizeram um forte linguagem, ou um superset, e chamaram-lhe Hack. Lá está, HHVM é um Just-in-Time Compiler to bytecode and run in a virtual machine, que eles desenvolveram de uma ponta à outra. Não tenho grande experiência com isto, nunca vi necessidade. Isto é uma memory hog, é um resource hog, aliás. Menos de 1 GB de RAM no servidor, nem vale a pena pensar em meter isto. É impensável. Instalar isto, compilar num MacBook Air, tipo aquele, umas boas 4 horas. Ou 5. Algo assim. É um colosso, um vírus talvez, mas funciona e tem performances enormes. Só que lá está. Começa-se a pagar o ferro a um bom valor. E isso, PHP 7.0 está maduro e performante suficiente para não justificar a investida nestas máquinas. Lá está. Não é um replacement para PHP, é algo que vai em paralelo,
A comunidade é feliz uns com os outros, está tudo. E o hack é muito strong type, lá está, é como vemos hoje o TypeScript, é algo, vai no caminho oposto não, mas diverge completamente do dinamismo que se tem em não ter que ter um tipo e poder guardar tudo em qualquer lado, afinal de contas, ao fim do dia, é tudo endereços de memória, portanto o que é que interessa é o que lá está. Mas hack eles querem que seja strong type, não com os specs que tinham na altura. E suporta PHP. Eu pus ali 99,9% porque há sempre coisas que lá está. Como qualquer. No caso de Java, quando a gente pega nas ICT implementations, são as versões open source, sem as cenas da Oracle. Há sempre coisas comuns nas duas implementadas de forma diferente. Por isso, deixar ali uma gapzinha para aquilo que é do HKVM e aquilo que é do PHP. Tipo patches, é bem provável que eles façam patches e não estejam à espera que o resto da comunidade esteja a fazer, porque eles podem, por isso, sim. E lá está. São os dois rápidos. Se procurarem benchmarks, vão ver um ganha ou o outro ganha, mas tudo depende da máquina onde corre. Lá está, o HHVM numa máquina muito boa tem resultados excelentes, mas quem é que quer uma máquina muito boa para meter a PHP lá dentro, não, hoje em dia? Ok, não é bem assim, mas quem é que logo de início vai começar com uma máquina muito boa? Isso não é muito comum. Normalmente começamos com uma VMzita, DigitalOcean ou Heroku ou assim, coisa simples, low resources, não podemos pensar nunca na vida em HHVM. Logo, começa-se por PHP, tem melhor performance em máquinas mais fracas e é scalable como qualquer outra coisa. Algo que não acrescentei aqui, que está nos cookings, PHP tem que correr com o web server. É impensável usar o servidor nativo de PHP para produção. Por isso, Apache, Nginx, etc. Normalmente usa-se o chamado Fast CGI Process Manager, FPM. Hoje ele é incluído no PHP quase por default, na maior parte das distros. Fez o replace total do modo PHP em Apache, porque aquilo consome de sockets e tem um TTL superior do que o outro, que era Fire and Forget. E tem algum controle de vários processos, lá está, tem uma process pool, coisa que o modo PHP não tinha, mas está-se a fazer o PHP PM, Process Manager. Basicamente será mais um Process Manager, será nativo e basicamente será uma pool dentro do próprio interpretador que será capaz de fazer spawn de processos e quiçá servir a partir daí o PHP sem fazer rely on Nginx, já que a gente decora os headers todos, os requests todos, porque PHP, além de tudo, é uma templating language. Pode ter HTML, texto, whatsoever, e script ao mesmo tempo. Portanto, espera-se que nos próximos tempos um servidor até possa ser em produção supérfluo. Vamos lá ver. Duvido que eles tenham uma performance tão boa como o Nginx, mas quiçá. Next time, como prometido, e era o início, era falar sobre Laravel, Lumen e assim. Eu estou a falar há mais de uma hora. Ainda bem que preparaste para meia hora. Exatamente. Portanto, da próxima, se quiserem falar de algo mais conciso, eu sei que as pessoas largaram o PHP, desligaram-se, e é perfeitamente normal. Por isso, achei que era interessante falar um bocado do que foram os últimos anos e do progresso, e de que hoje é uma linguagem madura, acho, e dá para fazer coisas bastante boas e bastante performance para o web. Por isso é tão boa O como. Laravel tem puxado muita gente. Sim, exatamente. Laracast, Por isso, etc. lá está. Eu tenho uma certa relação amor-ódio com aquilo porque é só um developer.
e ele vê os merge requests e é capaz tipo, de alterar o código e fazer ele o merge request e assim tal. Pá, o gajo, às vezes tinha umas atitudes um bocado estranhas. Mas ele, lá está, ele conseguiu muita fama e conseguiu que Laravel fosse muito usada, apesar dela ser nada mais que as outras. Apenas ter aparecido depois e ter aproveitado todas estas features que fui falando. Aquilo começou, já existia o PHP 5.4, se não estou enganado. E é o que é. Não é fácil incluir outras tools dentro de Laravel e usar, por exemplo, usar outra ORM Doctrine em vez de usar o Eloquent, por exemplo. Não é tão straightforward, mas isso lá está, é o mesmo paradigma que a malta de Rails usou face a não usar Active Record. É praticamente impensável numa Rails app não usar Active Record. E ele seguiu o mesmo estilo. Lumen é apenas uma trimmed version com um cheirinho a Sinatra, onde os code blocks são, lá está, as closures, e cada rota consome, ou pode consumir anonymous functions, ou closures neste caso, e lá está, num próximo evento, porque não falarmos disto. Bala? Thank you! Alguém tem... Duvido que tenham perguntas, depois desta seca descomunal. Para só a gravação, senão já deve ir para aí com um giga. Alguém foi por exemplo experimentar PHP? E acho que consigo uma opção ali. Sério, mano? For real? Onde é que ele está o gajo? E agora? Não estava a gravar. Que era? Isso é tudo novo. Como é que é só stop recording? É.